Uma das maiores coincidências e também a maior teoria é o Clube 27. Embora esse clube seja amplamente conectado em músico, também se expandiu desde então, pois muitos jovens atores e artistas morreram devido a diversos fatores, como vícios, suicídio e outros acidentes estranhos. Aqui existem algumas perdas prematuras relacionadas ao clube. Você já ouviu falar dessa teoria do Clube 27? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre Clube dos 27. O meu nome é Thiago Nascimento, do canal Será Mesmo? Existem muitas teorias sobre a morte aos 27 anos que tentam explicar por que tantos falecimentos nessa idade. Alguns dizem que este pode ser um período onde o artista percebe algum momento inicial de uma adoração que esteja se esgotando. Então, percebendo que não receberá mais aquela adoração que tinha como antes, ele tende a encerrar sua vida de uma forma mais responsável. Os músicos cometem esses tipos de excesso e acabam levando à sua morte ou tipo de suicídio. Nesse vídeo que eu vou falar hoje, vou listar 10 personalidades que morreram aos 27 anos. Número 1. Jonathan Brades. O suicídio do Jonathan Brades ocorreu no ano de 2010 e o Brad começou a atuar aos 6 anos de idade em pequenos papéis em novelas. Ele ficou mais conhecido por atuar no filme It, A Coisa, do Stephen King, em 1990. Mas não foi até 93, aos 17 anos, onde ele teve uma grande chance de participar de uma série popular chamada Sian Quest DSV, se tornando um galã e recebendo milhares de cartas de fã e causando níveis de pandemônio público, se apaixonando pelo Beatlemania. A série foi cancelada em 96, Brad lutou para manter a fama e a carreira. Em 2002, definindo aparecer em Hearts War, estrelada por Bruce Willis e Colin Farrell. O filme visto como uma oportunidade de retorno à carreira, mas todas suas cenas foram cortadas. E um ano depois, ele se focou no seu apartamento em Los Angeles e mais tarde faleceu no hospital Cedars Sinai. Número 2. Brian Jones. A morte de Jones em sua casa em um campo na Inglaterra em 1969 apareceu com o resultado de comportamento tolo, misturar álcool e drogas e depois mergulhar numa piscina e foi nadar diretamente aos braços da morte. Mesmo parecendo óbvia, a morte do Brian Jones se tornou um dos mais misteriosos e persistentes do rock and roll, com muitos questionamentos sobre sua versão oficial. Até mesmo integrantes do Rolling Stones expressaram essa dúvida. Ainda assim, o mistério da morte dele não foi resolvido, disse Kate Richards. Não conheceram o caso profundamente, mas havia algo desagradável acontecendo. Número 3. Janis Joplin. Certamente é difícil imaginar Janis se sentindo muito solitária ao voltar no seu quarto de hotel em Hollywood após sua última sessão de gravação enquanto cantava Roman Left Lorani, uma das últimas canções entonadas que se sentia a rejeição por parte do seu namorado. Por volta de mais ou menos 1h da manhã do dia 4 de outubro de 1970, ela pegou o seu kit de heroína, não posso dizer porque senão o YouTube vai me cortar. Ela ajeitou no seu braço, ela fechou a porta e começou a despir, estendeu sua mão para colocar um pacote de mesa na cabeceira. Justamente quando ela foi fazer isso, ela acabou tombando e bateu seu rosto na mesa ao cair no chão e no dia seguinte foi encontrada morta. Número 4. Dave Alexander. Dave Zander Alexander, baixista fundador dos The Dogs. Dave Zander Alexander tinha uma reputação de ser uma pessoa descontrolada antes mesmo de formar um grupo, por causa de sua aposta que abandonou o colégio aos 45 minutos após. No último ano se juntou com o guitarrista dos Stones, Ron Asheton. Ele viajou para a Inglaterra com a esperança de encontrar os Beatles e também contribuiu com várias ideias inovadoras para o grupo de música chamado We Will Fall, em sua estreia estrondosa com um disco Full House em 1970. Após alguns dias antes do lançamento do Full House, Alexander teve uma recaída antes do festival e não pôde tocar. O Iggy Pop o acabou demitindo. Ele passaria o resto da sua vida lutando contra vícios e problemas de saúde. De acordo com o livro David Seth, ele bebeu ao ponto de desenvolver pancreatite. Depois de ir ao hospital onde seus pulmões encheram de fluido, ele acabou falecendo de edema pulmonar em fevereiro de 75. Ele foi catalisador de muitas
grandes ideias de Stones, disse Ron, certa vez que estava muito à frente do seu tempo. Número 5. Robert Johnson, um dos talentos mais celebrados e singulares da Delta Blues. Robert Johnson, ele gravou canções folclóricas arrepiantes sobre cães no inferno e o diabo e o desespero geral no meio de linhas de guitarras balançantes e dissonantes, às vezes desequilibradas, típicas de rock and roll por décadas. Ele gravou pelo menos 50 músicas, incluindo algumas posteriormente regidas por Queen, Crossroad Blue, Captain Beefy Harder, Planet Blue, Rolling Stones e Love to Win Van, Stop Brad Down. Ele ainda se apresentou ao lado de nomes como Rolling, Wolf, Elmo, James e Memphis Slim. Quando ele alcançou a fama, quer saber quanto bom os blues que acabou ficando. Keith Richards disse uma certa vez, em agosto de 38, poucos meses após ele completar 27 anos, Johnson atacou sua esposa do dono de uma roadhouse onde ele tocava, bêbado com uma garrafa aberta de uísque que oferecia a ele, e morreu 3 dias depois, envenenado por estricnina, pneumonia, e acabou sendo enterrado em uma sepultura sem identificação em Mississippi. Existe uma lenda sobre o Robert que ele tenha feito um pacto com o capiroto. Segundo a lenda, munido pelo seu velho violão e uma garrafa de uísque, Johnson ele caminhou em um cruzamento na rodovia 61 com a 49 Clarkdale, em Mississippi, em uma cruzilhada que teria feito um ritual invocando o demônio para fazer um pacto ao qual ele venderia sua alma para o demônio em troca por ser o maior tocador de blues de todos os tempos. O demônio então pegou o violão do Johnson para si e o afinou o tom bem baixo do comum. Então o pacto foi selado e o Johnson com seu companheiro das trevas teria tomado o uísque junto, marcando um novo encontro depois de 10 anos, onde nessa mesma data que o demônio iria retornar para levar a alma do Johnson para o inferno. Continuando a lenda, logo depois desse pacto, o Johnson teria composto várias músicas relacionadas ao encontro do sobrenatural, como alusões ao mesmo. Crossroad Blues, que teria relata um momento em que o pacto foi firmado, como por exemplo Crossroad Blue, que relataria um momento em que o pacto foi firmado, e Hell Road My Trial relataria um momento e um instante da mudança do lugar para o outro, pois a perseguição com cães do inferno não poderia restabelecer em uma cidade. E essa canção também teria sido narrada em arrependimento da canção do pacto. Me and the Devil Brew foi uma das últimas canções na qual ele daria a entender que o seu contrato teria sido firmado com seu amiguinho capiroto, que ele já estaria batendo na porta pronto para finalmente recolher a sua parte do trato, a alma do Johnson. Inclusive na série Sobrenatural tem um relato que fala justamente sobre isso, no episódio 8 na segunda temporada, chamado Blues da Cruzilhada. Dá uma olhada nesse episódio que eles faz mais ou menos o que teria acontecido com o Johnson. Ele teria feito um pacto e 10 anos depois o Cães do Inferno veio olhar a alma dele. Dá uma olhada nesse episódio, é muito bom. Eu não sei se eu vou colocar aqui porque pode dar direito autoral e isso acaba dando problema pra mim depois, mas dá uma conferida, pelo menos um trecho só dessa cena aí, beleza? Número 6, Jimi Hendrix. Ele tinha muito talento. O legal de admirar o sucesso do Hendrix, ele tinha muito talento. O legal de admirar o sucesso do Hendrix, ele atingiu um patamar de um gênio da guitarra e do rock. Ele era dotado de um talento fora do comum e foi aprimorando ao longo dos anos, considerado por muitos o melhor guitarrista de todos os tempos. Na madrugada de sexta-feira, no dia 18 de setembro de 1970, enquanto ele estava com a sua namorada em Londres, o Jimmy tomou alguns comprimidos para dormir. Ninguém sabe ao certo quantas pílulas ele acabou engolindo. E a droga era a Vesparax. Um barbitúrico forte no meio de comprimidos era suficiente para colocar um homem para dormir por 8 horas. Jimmy pode ter engolido até 9 desses comprimidos. E também a bebedeira, né? E isso dito foi um tolo imprudente, pois estava dentro de um personagem. Durante anos de estrada, ele adquiriu o hábito de usar drogas incontrolavelmente. Ele também bebia muito, ele era um tolo imprudente dentro do seu personagem. O Jimmy aguentava um punhado de mar sem perceber. Mar, você sabe, né? Drogas, mar, M, você sabe que é, que eu tô falando, né? E seu amigo Hendrik Robe. Número 7. Chris Bell.
A carreira de Chris Bell foi tão trágica quanto a sua morte. Ele era um músico muito talentoso, com uma força motriz poderosa com heróis do rock and roll. Big Star co-escrevendo uma parte do disco Redcon com o cantor Alex Chilton tocando violão. Após o lançamento, embora os críticos elogiassem sua música, especialmente Chilton, o líder popular do Box Top, quanto adolescente o álbum fracassou. 6 anos depois do lançamento, Bell deixou o Big Star e mergulhou em uma depressão clínica e um vício em drogas. Após tentativas fracassadas de tentar relançar sua carreira, ele trabalhou num restaurante da família. Em dezembro de 78, Bell bateu em um carro em um Stewolf TR-7 em um poste enquanto ele dirigia para sua casa depois do ensaio da banda, matando ele instantaneamente. Muitos dos trabalhos solo dele foi lançado posteriormente, lembrando da importância da criação do som Big Star. Número 8. Jim Morrison. James Dean Douglas Morrison, conhecido mundialmente por ter sido vocalista da banda Rock the Dogs, ele deixou sua marca registrada onde ele passou. Morrison era conhecido por sua Stock Road, a sua poesia improvisada enquanto a sua banda tocava ao vivo. Devido às suas performances e a sua personalidade selvagem, ele era considerado por críticos e fãs como um dos vocalistas mais icônicos, carismáticos, além de ser o pioneiro do rock da história da música. Infelizmente, o Jim também faz parte desse clube do 27, termo estrelado números de fato de inúmeros músicos famosos terem morrido aos 27 anos, inclusive ele, causando uma grave dependência de álcool. Justamente com o consumo de drogas acumulou com a sua morte precoce. Alguns dizem que morreu devido à sua overdose de heroína, mas como não foi realizada uma autópsia, a causa exata da sua morte ainda é contestada. Morrison foi classificado em número 47 da posição da lista do Rolling Stone, um dos 100 maiores cantores de todos os tempos, em 22º lugar da lista da revista Classic Rock, os 50 maiores cantores do rock. Uma coisa inegável é que ele foi sempre um símbolo internacional do rock. Número 9. Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967, dono de uma infância conturbada, um artista bastante mimado pelos seus primeiros anos de vida, onde ele era incentivado a cantar e a tocar, mas acabou se tornando um adolescente bem rejeitado, e assim como seus pais se separaram. Além disso, desde criança, o Kurt precisava de ser medicado por conta da sua hiperatividade, o que pode ter acumulado muitos vícios e outras substâncias. Aos 14 anos, ele ganhou a sua primeira guitarra e decidiu fazer o seu resto da vida, era viver de música. O vocalista da Nirvana nem chegou a terminar seus estudos, ele focou logo em construir uma banda, em produzir música e tocar em diversos lugares. No entanto, desde muito cedo, o Kurt era atrapalhado por seus vícios em drogas e em substância emocional. Uma história muito intensa e curta, extremamente importante para a história da música. A maior banda de rock nos anos 90 teve um vocalista que viveu de uma forma bem polêmica. Embora ele tenha levado o grupo à ascensão e muito sucesso, ele acabou deixando isso em duração tão rápida quanto a sua vida. Qual foi o motivo do suicídio do Kurt Cobain? Muitos dizem, ou defensores do veredito, a morte por um tiro disparado pelo próprio Cobain. Cita o vício do Cobain com drogas, depressão clínica e uma nota de suicídio escrita à mão com uma prova concluída. Os membros da família Cobain também observaram muitos padrões de depressão e instabilidade do Cobain antes de ter alcançado a fama. Número 10 e por último, Amy Winehouse. A cantora britânica Amy Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 na cidade de Londres. Ela, filha de uma família judia, iniciou suas atividades de música muito cedo, fundando a banda rap Sweet Soul a Song aos 10 anos de idade. Foi seu primeiro contato com a Amy, a música. Já demonstrava que seguia pelo caminho black music. O grupo não passou de uma brincadeira, mas ajudou a Amy a desenvolver os dons artísticos que foram uma certa influência do pai da cantora, Taxissa Mitchell, durante a sua infância. Aos 16 anos, a Amy apresentava cantando, tocando guitarra elétrica em os pequenos bares com seu amigo Ty James, que também influenciou bastante a sua vida.
ela decidiu enviar algumas fitas demos para composições à gravadora Island Records. Com isso, ela conseguiu despertar a atenção do produtor musical Darkus Brazil. Após assistir a apresentação da cantora, fechou um contrato com a Amy e lançou um álbum Frank em 2003. Após fazer sucesso no Reino Unido, a Amy lança seu segundo álbum, estúdio Black to Black, que conquistava o mundo inteiro a partir de 2006. Sua música icônica Rehab acabou vendendo milhares de cópias, considerada uma das mulheres mais influentes no século XXI. No ano de 2007, ela casou com Blake Fielder, mas terminaram pouco depois da prisão do seu marido. Um ano depois da detenção, Blake sai da prisão, mas dessa vez a Amy que precisava ser presa por porte de entorpecentes. Em 2009, ele acusou a Amy de infidelidade durante o tempo que ele estava na prisão. Após algum tempo, a cantora começou a namorar com a Hack Travis, um diretor cinematográfico um pouco envolvido com álcool e drogas, mas o relacionamento também não durou muito tempo. A partir desse momento, abadalado o fim do namoro com relacionamento com o Blake e a pressão no sucesso, a Amy começou a usar excesso de drogas pesado em álcool. Milhares de notícias sobre a atividade ilícita da cantora pipocou no mundo inteiro. As fotos com o nariz sujo de coca e com a cara muito acabada e a maquiagem suja viraram motivo de risada em vários lugares. E o show foi cancelado devido a internações clínicas de reabilitação por porte ilegal de substância tóxica. No dia 23 de julho de 2011, a cantora foi encontrada morta no seu apartamento. As causas da morte não foi confirmada pela polícia inglesa Scotland Yard, mas nada foi divulgado. A sua causa verdadeira ainda é de certa forma um mistério, mas a resposta mais provável que é essa dúvida, para sanar essa dúvida, a causa provável foi a overdose. Para você ver que todos eles tinham algum envolvimento com drogas e nem sempre a fama traz felicidade, mas infelizmente eles não tiveram cabeça para gerir sua carreira com muita pressão popular. Infelizmente eles não tiveram muita cabeça para poder administrar a sua fama, infelizmente acabou se envolvendo com esse tipo de coisa, nem sempre a fama acaba trazendo felicidade, mas infelizmente eles não tiveram cabeça o suficiente para justamente administrar a sua carreira sem precisar usar isso, mas muitos deles acabaram usando também, por excesso de show, ter que ficar acordado a noite inteira. Eles acabavam usando isso para ficar acordado a noite toda, mas eles acabaram ficando viciados e não conseguiram parar mais, de usar, infelizmente. Mas isso não isenta deles cada um deles ficaram na história, tanto na música como em Hollywood, Galera curiosa, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa um like e comenta no vídeo o que você achou. Por favor, like e comenta para me ajudar muito no meu canal crescer e dar engajamento. Se você caiu de paraquedas é novo no canal, por favor, me dê essa moral, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, comenta aqui, por favor, que eu vou dar um coração, comenta coisa para dar engajamento, se você puder compartilhar para alguém para poder me ajudar a crescer. Tô com a meta de chegar a 1000 inscritos, tô quase chegando a 300. Quem puder me ajudar compartilhando com um a um, uma hora eu vou chegar lá, beleza? E por favor, mais ou menos, eu vou colocar uma outra ali no meu último vídeo, mais ou menos para que vai aparecer o último vídeo que eu fiz, beleza? E essa lista aqui eu vou tentar colocar aqui para vocês poderem maratonar para me ajudar, tá bom? E aqui, mais ou menos aqui vai aparecer o meu rosto. Por favor, você que é novo, se inscreva aqui, clica aqui para se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!